Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos então para a terceira aula. A gente está fazendo um projeto de bombeiro de um hospital. Antes de iniciar a aula, só vou tratar de alguns aspectos, né? Nas duas primeiras aulas a gente viu classificação da edificação, quais as medidas de proteção e combate a incêndio seriam exigidas, e a gente começou a fazer a proteção, na verdade a gente começou e terminou de fazer a proteção por extintores, tá? O que eu queria chamar a atenção para vocês, né? Eu não estou olhando a legislação e lendo toda a legislação. Por exemplo, sobre extintores, nós teríamos que ler a Instrução Técnica 21. Porém, a Instrução Técnica 21, a gente demoraria a ficar perdendo muito tempo na teoria, então a gente está partindo direto para a prática. Eu só lembro aos senhores que é importante o conhecimento da legislação. O que a gente está fazendo aqui é utilizando da minha experiência para vocês ganharem tempo. Eu falei lá do caminhamento de cada pessoa, que não pode andar mais do que 15, 20 ou 25 metros, dependendo do risco. Mas a gente tem outros aspectos, né? A altura de instalação, que forma que tem que ser instalado. Tem o que eu falei lá da proporção entre os extintores para os riscos especiais. Tudo isso eu procurei abordar aqui. Mas eu ressalto para os senhores a importância de quando os senhores estiverem fazendo o projeto, o que fugir um pouco dessa normalidade. O que eu estou tentando passar aqui o mínimo de coisa possível que vai resolver a maior parte dos problemas, tá? Então a gente está sendo bastante direto, batendo papo e caminhando. Eu queria que vocês soubessem e chamar bastante atenção. Vocês viram a minha preocupação tanto com a segurança e tanto com o proprietário, de não fazer a instalação de um monte de extintores, ter que tirar todos os extintores existentes e colocar extintores novos, né? E também essa preocupação com o proprietário é muito importante, porque vai ajudar vocês aí a estarem pegando mais projetos, mas nunca esquecendo da segurança. E é um recado agora para você, que é engenheiro ou arquiteto e que está se interessando pelo assunto, né? A engenharia de proteção e combate a incêndio é um dos ramos da engenharia que mais tem crescido nos últimos anos e que tende a crescer muito ainda. Nós não estamos nem no começo do que vai ser. Eu lembro que, diferente de outras engenharias, né, da maioria delas, a engenharia de proteção e combate a incêndio, ela gera um ciclo de serviço que não para. Porque uma vez você fazendo o projeto, também você depois faz a instalação dos equipamentos, que está ligado à engenharia de segurança contra incêndio. Depois você tem que solicitar a vistoria no Corpo de Bombeiro, que está ligado também à engenharia de proteção e combate a incêndio. Você tem os treinamentos da brigada, que devem ser anuais, que estão ligados à engenharia de proteção e combate a incêndio. Você tem as renovações do AVCB. Você tem a atualização do projeto toda vez que se muda layout. Então, assim, e a renovação do AVCB que acontece a cada 1 ou 3 anos, dependendo aí do risco da atividade, às vezes 5 também, se for residencial, né? Mas você vê que a engenharia de proteção e combate a incêndio, ela é praticamente quando você tem um cliente, você vai ter esse cliente por muito tempo se você prestar um bom serviço. Porque não para tanto a atualização, ele faz mudança de layout, ampliação de área, mudança de ocupação, mudança na altura, solicitação de vistoria junto ao Corpo de Bombeiro, enfim. Ele pode colocar um equipamento novo, pode colocar líquido combustível, tirar alguma coisa que tinha. Não para. Eu costumo falar que é uma engrenagem que não para de rodar. Ela vai se autoalimentando e você prestando um bom serviço, você sempre vai ter novos clientes. Então é isso aí. O que eu estou tentando passar para os senhores aí é uma coisa bastante básica, uma visão geral que eu tenho. Vocês veem que eu tenho muita prática nessa parte de proteção e combate a incêndio. E com isso, com certeza, vocês vão ganhar alguns anos aí, se vocês partissem do zero, estudando legislação, dando a entrada no bombeiro e voltando ao projeto. É claro que eu tenho aqui já vários modelos, isso facilita ainda mais o meu trabalho, mas a intenção minha realmente é passar um pouquinho desse meu conhecimento para os senhores aí, tá bom? Então nós vamos voltar agora para a terceira aula e a gente vai falar de iluminação de emergência. Nós vamos fazer a proteção por iluminação de emergência para esse hospital aqui, tá bom? Então essa aqui foi a última planta, né?
Nós distribuímos os extintores e agora nós vamos distribuir a iluminação de emergência, tá bom? Bom, iluminação de emergência são esses dois símbolos aqui, ó. A iluminação de emergência tipo balizamento, que ela fica sempre próxima às saídas de emergência, e a iluminação de emergência tipo aclaramento, que é essa aqui de cima, que elas são distribuídas aí nos ambientes e nos corredores, tá bom? Então, essa iluminação de emergência tipo balizamento, ela fica sempre próxima às saídas de emergência. Então, a gente já sabe que tem uma saída aqui que a gente já viu. A gente tem que ter uma iluminação lá com uma plaquinha saída de emergência logo abaixo dela. Perfeito? E aí, ó, como que eu costumo fazer? Eu costumo correr o perímetro da edificação e localizar onde nós temos saídas. Ó. Temos mais uma saída aqui. Normalmente, eu coloco essas iluminações deitadas aqui perto da saída. Fica melhor aqui. Tirando uma cota aqui para facilitar. Vou levar essa iluminação que já está deitada para cá. Perfeito, vou tirar essa daqui. Então primeiro eu estou colocando então a iluminação de balizamento próximo às saídas de emergência. Estou correndo aqui o perímetro. A outra saída aqui é uma saída para ambulância, né? Mas não deixa de ser uma saída. Aqui me parece ser descoberto, né? Próximo da lixeira. Cuidado para não colocar no descoberto aí, né? Eu, de vez em quando eu analisava o projeto, eu pegava um ponto de iluminação praticamente no nada aí. Estou correndo aqui então o perímetro, tá? Ó, aqui é uma área coberta. Vou colocar porque não deixa de ser uma rota de fuga. A outra porta aqui é um portão. Só tomar cuidado para ver se é uma área coberta, né? Mas dá acesso aqui a várias salas. Janela, janela. Aqui nós temos outra porta, ó. Uma sala de descanso. Acho que é aqui próximo a quartos também, é outra saída. Ó, sala de estudos. Olha, pessoal estudando aqui. Deve ser algum lugar para médico, enfermeiro, né? Outra área de circulação. Ó, nós temos uma outra porta aqui. Aqui a gente tem outra porta. Aqui, ó, eu não sei, existe uma área, um retângulo que foi feito aqui, deve ser provavelmente alguma área que deve ser feita alguma obra. Depois eu vou apagar esses retângulos aqui, eles não fui eu que fiz, tá? Ó, aqui a gente tem um portão de correr, estacionamento de ambulância, circulação, não dá para ter certeza se aqui é coberto ou não. Uma dessas duas áreas aqui parece ser coberta, né? Teria mais lógica se essa do lado de cá. Mas enfim. Aqui sim, vamos colocar como saída, ó. Aí a gente está caminhando nesse sentido aqui agora. Nenhuma saída. Aí aqui a gente tem uma outra área coberta, né? Então a lavanderia saindo para uma área coberta não é uma saída. Então aqui tudo é coberto. Parece ser coberto, que vamos colocar que é uma saída. Enfim. Aqui não. Estou andando o perímetro aqui de todo o prédio. Hall de entrada. Aqui é uma outra saída que sai para uma área externa aqui, né? Possivelmente aqui, tá vendo? A caixa d'água, essa área deve ser descoberta. Enfim, andamos em todo o perímetro e colocamos as iluminações tipo balizamento próximo às saídas de emergência, tá? Agora, iluminação de aclaramento. O que a norma fala para nós, pessoal? Fala que em toda sala que for maior que 50 metros quadrados, a gente deve ter iluminação de emergência nessa sala, tá? Pelo que eu estou vendo, a maioria das salas elas são menores do que 50 metros quadrados. Então nós vamos priorizar os corredores e a gente vai colocar a iluminação nas salas que forem maiores do que os 50 metros quadrados, tá? Por exemplo, ó, essa aqui é uma sala maior que 50 metros quadrados. Mas primeiro eu vou colocar em todos os corredores. Não, vou fazer o contrário. Primeiro eu vou colocar em todas as salas e depois eu vou colocar nos corredores. Já nos corredores, se eu ver que está ficando muito longa a aula, eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos para a iluminação de emergência. Eu vou colocar alguns pontos e depois eu posso acelerar a aula, dependendo aí do tempo que a gente ficar nessa aula, tá? Vamos lá. Ó, aqui nós temos uma sala maior que 75 metros quadrados.
que a norma fala, pessoal? Um ponto de iluminação de emergência ele não pode distar mais do que 15 metros de outro ponto. Tá vendo que aqui a gente tem uma saída? Então, em tese, esses dois pontos poderiam ficar até 15 metros um do outro. Ou 7,5 metros da parede. Vamos dizer que eu não tivesse esse ponto de iluminação, esse ponto aqui não poderia estar mais do que 7,5 metros da parede. Ó. Ou seja, vamos dizer, do ponto médio dessa iluminação, né? Ela não poderia estar mais de 7,5. Ela está a 5 metros, então ela está cumprindo aqui esse distanciamento. Basicamente, é colocar esse ponto aí já era. É um ponto de iluminação de emergência. Aqui nós temos o gerador. É o mesmo caso, ó, tá vendo? Nós temos 10 metros aqui. Se eu colocar um ponto de iluminação de emergência próximo ao centro, ele vai dar cobertura a tudo. Todas as salas aqui são menores, ó, 17 metros quadrados, 13, 19 metros quadrados. Aqui eu vou colocar dentro da sala de transformador, porque eu acho importante. Se faltar energia, com certeza vai vir alguém aqui dentro, tá? Sala de lixo, lixo. Todas as salas aqui, ó, dá só bater o olho, elas 16 metros, 16, são todas menores, tá? As maiores aqui, ó, 21, 12. Vou bater no olho bastante rápido aqui, correndo o desenho. Ó, essa é maior, ó, 175 metros quadrados. Como que eu vou fazer a distribuição? Ó? Nesse sentido aqui tem 10 metros, ó, tá vendo? Então essa luz aqui que está bem no centro aqui, ó, eu sei porque a cota sempre fica no centro. Ela está a 5 metros de cada um dos dois lados, então ela dá cobertura. E cada ponto de iluminação de emergência pode ficar 15 metros um do outro. E pode ficar 7,5 metros da parede. Ou seja, se eu deixar essa luz aqui perto da parede, eu estou perdendo uma certa distância. Então seria melhor eu colocar, por exemplo, ela aqui, ó. Ela está menos do que 7,5 metros, você viu? Ela estava a 6,20 da parede. Eu vou arrastar, ó, copiar e colocar um outro ponto de iluminação a não mais de 15 metros. Vou deixar ela junto à parede porque é mais fácil de instalar. Fazer a instalação, né? Então aqui essa está menos de 7,5 metros da parede, menos de 7,5 metros das duas paredes laterais, e estão a menos de 15 metros um do outro aqui. Tá? Lavanderia, ó, a lavanderia tem 60 metros quadrados, vai ter a mesma regra para a lavanderia. Ó, tá vendo? 8,5 metros essa lavanderia tem nesse sentido, e aqui não chega nem a 8, ou seja, se eu colocar a iluminação no meio, eu cumpro a norma que fala dos 7,5 metros. Lembrando que a iluminação de emergência ela tem que ter no mínimo 3 lux de iluminação para os ambientes em geral e próximas saídas de emergência no mínimo 5 lux. É uma medida de iluminação de emergência. Dá para ser medida através de aparelhos, né? Então esses pontos de iluminação de emergência eles têm que ter uma qualidade tal que cumpram o que a legislação diz, tá? Então aqui não tem nada. Lembrando, pessoal, ó, todas as salas menores aqui. Lembrando, aqui 52 metros quadrados, tá? Vou colocar um ponto de iluminação bem aqui no meio. Lembrando que esses pontos de iluminação de emergência, eles são apenas para não criar pânico, tá? Eles não são para o funcionário ficar trabalhando. Eles devem durar pelo menos 1 hora, né? Se cair a energia, ele tem que ficar pelo menos 1 hora. E ele apenas deixa o local levemente iluminado aí, com esses 3 ou 5 lux que eu havia falado. Tá bom? Aqui nós temos um outro ambiente com 125 metros quadrados, que tem 8,39 por 15 e alguma coisa. Então, nesse sentido aqui, nós vamos ter que ter 2 pontos de iluminação de emergência. Bom, aqui, pelo que eu vi, nós já protegemos todas as salas que são maiores do que 50 metros quadrados. Agora eu vou proteger os corredores. Vocês viram que é mais rápido do que distribuir os extintores, né, pessoal? Os extintores têm que verificar caminhamento, né? Já a iluminação de emergência é bem objetivo. Basicamente, agora nós vamos colocar nos corredores. Ó, aqui tem um corredor coberto. Então, um corredor coberto, apesar de ser um corredor que não dá para nada, a norma fala que você tem que proteger. Ó. Ele pode ficar 7,5 metros daqui, praticamente está 6 metros. Vamos ver quanto tem esse corredor. Tem 18, então tem mais do que 15, tem que ter 2 pontos, não tem jeito. Esse corredor aqui também é um corredor, com certeza é um corredor coberto, que é justamente feito provavelmente para a pessoa circular por aqui, né? Aí essa iluminação de emergência tem que estar menos do que
7,5 metros desse ponto. Ó, tá 7,45. Tá? Vamos achar mais corredores aqui, ó. Olha aqui esse corredor. Ó, aqui a gente tem um quadro de distribuição. Agora não sei do que, né? Não é um quadro de distribuição de energia elétrica. Se fosse, teria que colocar aquele símbolo lá. Depois a gente tem que verificar o que é. Então esse corredor, ó, ele tem 25 metros lineares, olha aqui, tá? Então provavelmente nós vamos precisar de 2 pontos de iluminação. Um ponto, ele não pode ficar mais do que 7,5 metros. O primeiro ponto é mais do que 7,5 metros daqui, ó. Tá quase 9. Vamos voltar ele praticamente para cá, ó. Vamos ver que distância que ele está aqui. Lembrando que a gente não pega o ponto da luz, né? Porque a luz aqui ela tá grande, ela está desproporcional. Pega no meio dela, que é onde vai instalar. Está 7 metros de lá. Aí eu vou colocar o próximo ponto de iluminação a 15 metros desse. Ó. 10, 14, 14,70. Tá vendo? Protegido. Então, a gente faz tudo isso. A lâmpada, o ponto de iluminação não pode ficar mais do que 7,5 metros da parede, que seria esse canto aqui, e 15 metros um do outro. Então, basicamente, esse corredor deu com 2 pontos. Os demais que são proporcional, pelo que eu entendi, são quase do mesmo tamanho. Ó. Esse primeiro eu arrastei, né? Esse primeiro está 7 metros daqui e está menos do que 7 metros daqui. Ó. Já protegi um outro corredor. Aqui a circulação, a gente põe iluminação de emergência também. Esse ambiente, aqui tem 32 metros de atendimento, mais 25. Mas praticamente ele forma um ambiente só, né? Então, vamos colocar ponto de iluminação de emergência para proteger aqui, ó. Como é um ambiente que tem muitas pessoas, eu não vou colocar só um, vou colocar 2. Lembrando que esse hospital, provavelmente ele tem um sistema de geradores que, se cair na energia, deve entrar automaticamente, principalmente por conta dos equipamentos de proteção à vida, né? UTI, mas aqui, ó, estou colocando 2, mas provavelmente esse corredor ele tem menos do que 15. E a iluminação de emergência, a iluminação de forma geral também já deve estar ligada no gerador. Ó, tem 8,40, então se eu deixar ele mais ou menos no meio, vai ficar apenas com 4 para cada lado. Mas lembrando que a iluminação de emergência, ela requer que para a gente não colocar iluminação de emergência, o gerador ele tem que ser um gerador muito específico. A gente tem que ter um circuito apenas para iluminação, que deve ser em corrente, eu sempre confundo, tá? Mas ele deve ser em corrente contínua, se eu não me engano, diferente da iluminação de todo geral. E ele tem uma voltagem máxima, que eu posso depois estudar para falar apenas aqui tratar apenas numa aula de iluminação de emergência. Por isso que na grande maioria dos casos, apesar de se ter um gerador, ela não cumpre a norma. E por isso eu acabo prevendo iluminação de emergência. E aí, se eu verificar que a pessoa tem um gerador que cumpre todos os requisitos que a norma fala, aí eu tiro a iluminação de emergência sem problema. Mas é certeza que assim, 99,9% dos casos, o gerador ele não é um gerador próprio para iluminação de emergência, tá? Ó, aqui como tem 40 metros, mas tem um local de reunião de público, eu vou pôr mais um ponto aqui. Aqui eu vou cobrir, ó, este corredor, tá? Vamos ver, ó. Eu tenho que deixar aqui a menos do que 7 metros daqui, ó, tá 6,40. Colocar um outro ponto a 15 metros desse corredor aqui, dessa luz. Tá 10 e aí tá muito próximo aqui. Perfeito. E aí eu vou fazendo isso em todos os corredores, tá? Ó, aqui nós temos um outro corredor. Esse corredor bem mais comprido, né? Então, ó, colocar um ponto de iluminação aqui. Vou verificar se esse ponto não está a 7,5 metros da parede. Vou pegar o jeito, né, pessoal? 7,5 metros dessa parede, ó, está 7,60. Vou trazer praticamente... Ó, lembrando que está por cima da porta aqui, ó. Trouxe 1 metro e pouco, então ele ficou a 6 metros praticamente. Vou pegar um ponto de iluminação de emergência
Posso deixar 15 metros um do outro, que está com 16, 13. E está com menos do que 7,5 metros aqui dessa parede, tá? Aqui a gente tem uma outra circulação. Vamos colocar um outro ponto. Próxima parede aqui. E assim vai. Todos os corredores, eu tô protegendo todos os corredores. Ó, esse corredor aqui agora. Essa rampa aqui. Vamos lá. A rampa, lembrando que ela tem que ter 5 looks, pessoal. Então eu vou deixar uma bem centralizado aqui, ó, e menos do que 7,5 metros, não vou forçar muito. Vou colocar esse ponto agora aqui. Ó, tá 14,34. Só que tá mais do que 7,5 metros do fundo. Esse daqui é 10 metros. Perfeito? Tá, como que estão esses dois? Tá 10. Vou jogar esse aqui um pouquinho para frente aqui. E assim a gente vai continuar. Rampa coberta, ó. Que legal essa rampa aqui. Vamos colocar iluminação nessa rampa. Rampa coberta, né? Põe um ponto aqui. Vamos pôr um ponto saindo da rampa aqui, ó. Aqui um almoxarifado. Almoxarifado. Achando os corredores aqui, ó. Aqui a gente tem uma circulação. A gente pega uma iluminação de emergência para colocar nessa circulação. Tá vendo que tem 19 metros, já tem uma cota. Então certamente serão 2 pontos de iluminação. Se fosse até 15, poderia deixar a parede um pouquinho para cada lado, né? 7,5 metros para cada lado. Há um outro corredor aqui. Ponto de iluminação de emergência aqui. Posso levá-la bem para cima, ela pode ficar 7,5 metros do fim do corredor. Tá 7. Eu já jogo o próximo ponto para cima, que pode ficar até 15 metros. Ó. Praticamente aqui está a 13 metros. Aqui continuação de aqui é um outro corredor. Outro pontinho de iluminação de emergência. Ó, aqui a gente tem um outro corredor. Só vamos ver o tamanho desse corredor aqui. O comprimento dele, né? Tem 10 metros, a iluminação está no meio, então ficou 5 metros para cada lado. Bom, muito bem, pessoal. Eu não vou nem acelerar, eu só vou dar a última conferida, achar algum outro corredor, né? Para não ficar muito monótono a aula. Provavelmente vai ter algum ponto de iluminação de emergência a mais. Eu vou colocar a iluminação de emergência nos pavimentos superiores, né? Nós temos 3 pavimentos, vocês lembram? A gente colocou extintores. Então a gente coloca próximo na caixa de escada. Vocês vão ver que eu vou ter posto. Eu vou colocar nos ambientes maiores que 50 metros e nos corredores. A mesma lógica do que para o térreo, tá? Só a única observação é que se nós temos lá 2 rampas. Essas rampas com certeza são rampas cobertas. Então a gente vai caprichar na iluminação na rampa, porque ela tem que ter uma iluminação maior. E na caixa de escada eu vou colocar a iluminação nos patamares. Vocês vão estar olhando aí que eu vou ter feito isso. Basicamente, com isso, a gente termina a nossa iluminação de emergência. Lembrando que a iluminação de emergência pode ser mantida por 3 formas. Uma por gerador, só que tem que ser um gerador próprio e praticamente esse gerador tem que ser voltado apenas para iluminação de emergência. Porque senão ele tem que ter um circuito próprio com uma corrente contínua que não fazem geradores para isso. E quando instalam em alguma empresa ou em algum hospital, esse gerador ele não é pensado para iluminação de emergência. É claro que ele mantém a iluminação de emergência, mas ele não é próprio, ele não cumpre as normas. Então a gente coloca a iluminação de emergência para que a gente não caia, a gente não tenha problemas, tá? Muita gente força um pouco a barra e acaba aprovando no bombeiro, mas acaba não sendo correto. E lembrando que a responsabilidade acaba a cargo do engenheiro. Ele que tem que saber orientar o seu cliente. A iluminação de emergência então pode ser mantida pelo gerador, pode ser mantida por blocos autônomos, que é o que é mais comum, a gente encontra muito em prédios, são aqueles bloquinhos que tem a bateria junto dele mesmo, ou pode ser mantida pode ser uma iluminação de emergência tipo centralizada. O que é essa centralizada? Você tem baterias que ficam guardadas em um determinado canto,
e a bateria não fica na lâmpada. Aí você sai com o circuito dessas baterias distribuindo em toda a edificação. Você pode ter mais de uma central de iluminação de emergência. Você pode ter as baterias distribuídas em 2, 3, 5 pontos, a depender do tamanho da edificação. É muito comum em edificações grandes. Elas costumam ser mais caras a implantação, porém elas são mais baratas na sua manutenção. Pois a de bloco autônomo dá muito problema aí depois de alguns meses que está instalada. Então, e ela acaba sendo mais segura. E sempre que ela dá problema, ela vai queimar uma lâmpada, ou você troca uma ou outra bateria que pode dar problema. Essas baterias elas ficam ligadas na energia que vem da concessionária. E em caso de falta de energia, elas se acendem automaticamente. Em todos os casos, a iluminação de emergência tem que durar pelo menos 1 hora. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar de iluminação de emergência. Eu espero ter esclarecido aí a maioria das dúvidas. Em outras aulas a gente fala sobre iluminação de emergência. A gente vai ter alguma aula falando também pontualmente sobre iluminação de emergência. Tá bom? Então era isso aí, pessoal. Na próxima aula nós vamos começar a distribuir hidrantes e alarme de incêndio. Não perca a próxima aula. Talvez ela tenha que ser dividida em duas. Na primeira a gente vai distribuir os hidrantes e os alarmes, e na segunda nós vamos fazer o desenho da isométrica. Muito bacana, não perca a próxima aula. Muito obrigado, eu aguardo você na próxima aula.